Você já parou para pensar como a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de segundos? Imagine um milionário arrogante, acostumado a ter tudo e todos aos seus pés, até sofrer um acidente que o deixou preso a uma cadeira de rodas. No momento em que ele achava que tinha perdido tudo, uma mulher simples, mas de coração imenso, entrou em sua vida e o que parecia ser apenas compaixão acabou se transformando em algo muito maior. Só que nada foi fácil. Traições, descobertas dolorosas, humilhações e escolhas difíceis colocaram esse casal à prova. Será que o amor é capaz de nascer em meio ao orgulho ferido e às cicatrizes de um passado cruel? Fica comigo até o fim, porque essa história vai te mostrar que quando tudo parece perdido, pode ser justamente aí que a vida prepara a maior virada. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. Guilherme Siqueira era o tipo de homem que parecia ter nascido destinado a vencer. Aos 35 anos, já carregava nas costas uma fortuna construída não apenas pela herança da família, mas pela ousadia que o levara a expandir os negócios de forma agressiva. Seu nome circulava nos jornais, em revistas de negócios e nas colunas sociais. Era citado em palestras sobre sucesso e estudado em universidades como exemplo de determinação e visão estratégica. No entanto, por trás dos números impressionantes e da fachada imponente, havia um homem movido por algo menos nobre: orgulho. O milionário vivia em uma cobertura luxuosa que oferecia vista panorâmica da cidade. À noite do alto, ele gostava de observar as luzes urbanas como quem olha para um império particular. Tudo estava sob seu controle. A sala repleta de móveis de design italiano, os carros importados na garagem, as roupas feitas sob medida, cada detalhe reforçava a imagem de poder que cultivava como uma armadura. Ao lado dele, brilhava Verônica, sua noiva. Alta, loira, de beleza sofisticada, ela era a mulher que todos esperavam ver ao lado de um homem como Guilherme. Verônica era presença obrigatória em eventos. Sabia posar para câmeras e exibia um sorriso tão calculado quanto suas joias cintilantes. Para a sociedade, eram o casal perfeito. Riqueza, status e aparência inabalável. Mas, por trás das lentes, a relação carecia de profundidade. Verônica apreciava o brilho da vida luxuosa e Guilherme, por sua vez, a via como complemento de sua imagem pública. Havia afeto, mas não havia entrega. Naquela noite, o casal retornava de uma festa glamourosa, em um dos hotéis mais renomados da cidade. Guilherme estava tenso. Durante o evento, Verônica havia trocado olhares longos demais com um investidor conhecido por seu charme insistente. Para os outros, podia ter passado despercebido. Para Guilherme, aquilo soara como uma afronta. Assim que entraram no apartamento, a discussão começou. "Você acha que eu não percebo quando você ultrapassa limites?" disse Guilherme, tirando o paletó com brusquidão e jogando-o sobre o sofá. Verônica ergueu as sobrancelhas como se aquilo fosse apenas mais um drama desnecessário. "Eu estava sendo educada. É assim que se faz em sociedade, Guilherme. Talvez você esteja acostumado a competir demais nos negócios e agora acha que todo mundo é uma ameaça. Não é competição, é respeito." A voz dele saiu firme, mas havia mágoa escondida. "Quando você flerta com outro homem na minha frente, não está apenas brincando, está me desrespeitando." Verônica suspirou, como quem não queria gastar energia em um debate. "Você leva tudo a sério demais. Talvez seu problema seja acreditar que pode controlar até os meus olhares." Aquela frase foi o estopim. O orgulho ferido de Guilherme queimava como fogo em suas veias. Ele não respondeu. Apenas pegou as chaves de um de seus carros esportivos e saiu, deixando Verônica sozinha na sala, sem sequer olhar para trás. Na garagem escolheu seu carro favorito. Um modelo italiano de cor preta, veloz como uma fera à solta. O motor roncou alto, ecoando pelo espaço vazio. Para ele, dirigir em alta velocidade sempre fora uma forma de exorcizar sentimentos. E naquela noite, a raiva o consumia. A cidade estava silenciosa, com ruas quase desertas iluminadas por postes espaçados. Guilherme acelerou sem medir consequências.
O velocímetro subia. Os reflexos urbanos passavam como borrões. A sensação de controle que tanto buscava parecia voltar quando o motor rugia e a estrada se abria diante dele. Mas o destino não se curva diante do orgulho. Um farol vermelho foi ignorado. O som estridente de uma buzina preencheu o ar. 2 faróis avançaram contra ele, e em segundos tudo se transformou em caos. O impacto violento, o metal se amassando, o vidro estilhaçando, o corpo sendo lançado contra o cinto. O mundo girou em flashes de dor, gritos abafados e um silêncio ensurdecedor. Quando o carro parou retorcido, Guilherme não era mais o homem que acreditava ter o controle absoluto de tudo. Deitado entre destroços, sentiu a consciência se apagar e, pela primeira vez em muitos anos, experimentou o gosto do medo real, o medo de não voltar a se levantar. As sirenes cortaram a madrugada minutos depois, mas para ele o tempo já não existia. O milionário que tinha tudo agora se tornava apenas mais um homem à mercê da vida, prestes a descobrir que perderia muito mais do que o movimento das pernas naquela noite, porque, ao abrir os olhos novamente, não veria mais a noiva exibindo joias, nem fotógrafos o cercando. Veria o rosto de alguém inesperado, alguém que mudaria para sempre o rumo de sua história. O mundo de Guilherme voltou em fragmentos. Primeiro, o som insistente e metálico de um monitor cardíaco. Depois, a luz branca e agressiva que atravessava suas pálpebras pesadas. O cheiro de álcool e antisséptico queimava-lhe o nariz. Tentou mexer-se, mas a tentativa resultou em um choque de dor tão intenso que o obrigou a morder os lábios. A boca estava seca, o corpo pesado como chumbo. O tempo parecia suspenso, como se a vida tivesse parado para observá-lo de cima, rindo de sua fragilidade. Aos poucos, as memórias vieram em flashes. O olhar desafiador de Verônica, a discussão no apartamento, o ronco do motor, o farol ignorado, o clarão dos faróis contrários. O impacto, o vazio, o silêncio. Seu peito se apertou, como se cada lembrança fosse um punho esmagando-o por dentro. Quando finalmente conseguiu abrir os olhos, percebeu estar em um quarto amplo, tomado por máquinas que apitavam e cabos que o prendiam como correntes invisíveis. Tentou mover as pernas, mas o corpo simplesmente não respondia. A ausência de sensações abaixo da cintura foi mais aterrorizante do que a dor em si. O coração disparou e a respiração ficou curta. Uma figura aproximou-se, ajustando os aparelhos ao seu redor. Era uma mulher de olhar atento, semblante sereno e postura firme. O uniforme branco impecável, os cabelos presos em coque e a calma com que se movia contrastavam com o caos interno dele. "Bem-vindo de volta, Sr. Siqueira", disse a voz suave, mas segura. "Sou Lara, sua enfermeira. Vou estar aqui para cuidar de você." Ela não sorriu de maneira forçada, nem demonstrou o olhar de piedade que Guilherme temia. Apenas o encarou com firmeza, como quem reconhece a dor do outro, mas não se deixa intimidar por ela. Esse detalhe, pequeno mas essencial, ficou gravado em sua mente. Instantes depois, o médico entrou no quarto. A expressão grave era prenúncio do que viria. "Guilherme, preciso ser direto. O acidente causou lesões sérias na sua coluna lombar. Fizemos o que estava ao nosso alcance na cirurgia, mas por enquanto não há resposta nos membros inferiores. É cedo para afirmar se a recuperação será total. Vamos precisar de tempo, fisioterapia intensiva e muita disciplina." As palavras ecoaram como sentença. Por enquanto não há resposta, não há garantias. Cada frase parecia retirar o chão sob seus pés. Pés que ele já não sentia mais. Foi nesse instante que a porta se abriu e Verônica entrou. Estava impecável como sempre. Vestido alinhado, salto alto, maquiagem intacta. O cheiro do perfume caro preencheu o quarto, contrastando com o odor de remédios. Ao vê-la, Guilherme sentiu uma ponta de alívio, acreditando que ao menos teria seu apoio. Ela se aproximou, inclinou-se para beijar sua testa e murmurou: "Eu quase morri de susto quando soube. Ainda bem que está vivo." Mas os olhos dela não sustentaram o contato. Desviaram rapidamente para os aparelhos, para os curativos, para a imobilidade dele. Guilherme percebeu o desconforto,
mas preferiu ignorar. Ainda precisava acreditar que tinha ao menos uma pessoa disposta a ficar ao seu lado. Nos dias seguintes, porém, essa esperança começou a ruir. Verônica aparecia em visitas rápidas, sempre com justificativas, um compromisso inadiável, um jantar de negócios, um desfile de que não poderia se ausentar. Sentava-se por poucos minutos, perguntava, superficialmente como ele estava, e logo olhava o relógio ansiosa para ir embora. Lara, ao contrário, estava sempre ali, não apenas por obrigação, mas com presença constante e atenciosa. Ajustava seus travesseiros, checava seus sinais, trazia-lhe água, incentivava-o a comer quando ele não tinha forças e, acima de tudo, permanecia em silêncio quando ele não queria falar, mas oferecia palavras firmes quando mais precisava ouvi-las. Certa madrugada, Guilherme acordou tomado por suor frio. O pesadelo do acidente ainda latejava em sua mente. Apertou o botão de chamada e Lara entrou imediatamente. Ao ver o pânico nos olhos dele, não fez perguntas. Apenas segurou sua mão e disse, respira comigo. Você está aqui. Está vivo. E isso já é muito. O simples gesto de ter alguém firme ao seu lado foi suficiente para que o coração de Guilherme desacelerasse. Pela primeira vez desde que abrira os olhos, ele permitiu-se chorar. Mas no fundo, apesar do cuidado de Lara, ele ainda acreditava que poderia contar com Verônica. Que, em algum momento, ela perceberia que o amor verdadeiro não se mede em condições. O que Guilherme não sabia era que estava prestes a ouvir, da própria noiva, as palavras que o feririam mais do que qualquer osso quebrado. Os dias se tornaram um borrão de remédios, fisioterapia inicial e silêncio. Guilherme, acostumado ao controle absoluto de sua vida, agora dependia de enfermeiros até para necessidades básicas. Cada gesto lembrava-lhe que não era mais o homem invencível de antes. E no meio dessa fragilidade, sua única âncora parecia ser a esperança de que Verônica permaneceria. Mas a forma como ela aparecia, ou deixava de aparecer, já dizia muito. As visitas eram cada vez mais curtas. Ela entrava no quarto sempre bem arrumada, com perfumes fortes e vestidos caros, como se quisesse apagar o cheiro de hospital e, ao mesmo tempo, reafirmar que sua vida seguia lá fora, intacta. Guilherme fingia não perceber, mas a ausência dela o feria mais do que as próprias limitações físicas. Naquela tarde, o quarto estava banhado pela luz dourada do entardecer. Guilherme tentava se distrair olhando pela janela quando ouviu o som dos saltos ecoando no corredor. Reconheceu de imediato. Verônica entrou com um buquê de flores nas mãos, depositando-o rapidamente sobre a mesa lateral. Sentou-se na poltrona ao lado da cama, ajeitou os cabelos e respirou fundo antes de falar. Guilherme, começou, a voz trêmula. Eu pensei muito nos últimos dias. Preciso ser honesta com você. Ele se virou lentamente, encarando-a. Finalmente, murmurou. Achei que ainda não tivesse decidido se queria me ver mais de 5 minutos. Ela suspirou, ignorando a ironia. Não fala assim. Você sabe que eu me importo. Mas eu não consigo lidar com isso. Fez uma pausa e os olhos marejaram. Eu fiquei apavorada quando vi você naquele estado. Pensei que ia te perder. Mas agora eu percebo que não tenho forças para viver assim. Guilherme franziu o senho. Assim como? Ao lado de alguém que talvez nunca volte a andar, disse por fim a voz embargada. Eu não estou preparada para essa vida. Eu não sei ser cuidadora. Eu não sei abrir mão dos eventos, das viagens, da rotina que sempre tivemos. Eu não consigo, Guilherme. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ele piscou várias vezes, como se aquilo fosse um pesadelo do qual pudesse acordar. Você está terminando comigo? Aqui? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu sinto muito, mas preciso ser sincera. Eu te amo, de verdade, mas não desse jeito. Eu não consigo ser a mulher que você precisa agora. Guilherme engoliu em seco, tentando manter a voz firme, mas as palavras escaparam carregadas de dor. Então, quando mais precisei de você, você decidiu fugir. Verônica baixou os olhos, incapaz de encará-lo.
não chama assim. Não é fuga, é honestidade. Eu prefiro admitir agora do que viver ao seu lado com ressentimento. As palavras eram racionais, mas soavam como punhais. Guilherme sentiu um calor subir pelo peito, misto de raiva e humilhação. Honestidade seria ter ficado. Ser corajosa. Ele mordeu os lábios, a respiração pesada. O que você está fazendo é me abandonar. Antes que pudesse continuar, a porta se abriu. Lara entrou com uma bandeja em mãos, trazendo água e os medicamentos do horário. A enfermeira parou ao perceber o clima carregado. Seus olhos se moveram de Verônica, com o rosto manchado de lágrimas, para Guilherme, que lutava para não se desfazer diante dela. Verônica levantou-se apressada, pegou a bolsa e murmurou: "Eu preciso ir." Saiu sem olhar para trás, deixando o perfume doce no ar como uma lembrança amarga. Lara colocou a bandeja sobre a mesa e aproximou-se em silêncio. Viu o maxilar de Guilherme trincado, os olhos marejados, e entendeu que nenhuma palavra poderia desfazer a dor do momento. Ainda assim, sentou-se na poltrona que Verônica acabara de desocupar e disse apenas: "Beba um pouco de água. Vai te ajudar a se acalmar." Ele soltou uma risada amarga, sem humor. "Acalmar? Ela acabou de me deixar, Lara. Disse que não consegue estar com alguém como eu. Como você quer que eu me acalme?" Lara não desviou o olhar. "Não posso imaginar o que está sentindo, mas posso garantir uma coisa. Você não está sozinho." As palavras simples atravessaram o peito dele como um sopro quente em meio ao gelo. Guilherme virou o rosto lentamente, encarando-a. "Você ouviu tudo, não foi?" "Ouvi." Ela assentiu, firme. "Mas também ouvi você lutando todos os dias aqui dentro, mesmo quando não acredita em si. E isso vale muito mais do que alguém que decide ir embora na primeira dificuldade." Ele a observou em silêncio. A presença dela era diferente. Não havia glamour, não havia holofotes, apenas firmeza e humanidade. Pela primeira vez, Guilherme sentiu que alguém o enxergava além das aparências, além da cadeira, além da dor. Naquela noite não conseguiu dormir. As palavras de Verônica ainda o rasgavam por dentro, mas havia algo novo em sua mente. A lembrança da mão de Lara, firme sobre a dele, e a promessa silenciosa de que, apesar do abandono, alguém escolhera ficar. O quarto de hospital, que antes parecia apenas um espaço de recuperação, transformou-se numa espécie de prisão para Guilherme. As paredes brancas o sufocavam. O som das máquinas era como um lembrete constante de sua fraqueza, e até mesmo a claridade das janelas parecia zombar dele, como se dissesse: "A vida lá fora continua sem você." Depois da saída de Verônica, a sensação de abandono era quase insuportável. A mulher que ele imaginava dividir o futuro o deixara no momento em que mais precisava, e essa ferida invisível doía mais do que qualquer osso quebrado. Nos primeiros dias após o rompimento, Guilherme se entregou ao desespero. Recusava refeições, afastava bandejas com brusquidão e virava o rosto quando Lara insistia para que ao menos bebesse água. Às vezes, quando os médicos vinham falar sobre as próximas etapas da fisioterapia, ele apenas ria de forma amarga. "Para quê?" dizia com voz áspera. "Para me ver arrastando os pés como um miserável?" Os olhos de Lara se estreitavam, mas ela não cedia. "Para se ver vivo, Guilherme. E porque cada movimento, por menor que seja, significa que você ainda tem chance." Ele a ignorava, mas no fundo as palavras dela ficavam ecoando. Ainda assim, a raiva parecia ser sua única forma de defesa. Numa manhã, durante um dos primeiros exercícios de fortalecimento de tronco, Guilherme se irritou com a própria incapacidade. O fisioterapeuta tentava orientá-lo, mas seu corpo tremia, e no esforço de erguer-se, ele acabou despencando de lado. A dor latejou, e o orgulho ferido falou mais alto. "Chega!" gritou, empurrando as mãos de quem tentava ajudá-lo. "Eu não sou um espetáculo para vocês assistirem. Eu era um homem inteiro. Agora olhem para mim, não passo de uma sombra." O fisioterapeuta se afastou, surpreso, mas Lara permaneceu firme. Aproximou-se devagar, segurando o olhar dele, que estava carregado de lágrimas de raiva. "Você não é uma sombra, Guilherme." Sua voz saiu baixa, mas firme como aço. "Está machucado, sim,
Está com raiva, sim, mas sombras não respiram. E você está aqui respirando, vivendo, tentando, mesmo quando diz que não quer. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar aquela convicção. Você não entende, murmurou. Eu sempre fui forte. Sempre. Eu não sei ser outra coisa. Agora, não consigo nem ficar sentado sem ajuda. Lara inspirou fundo e se ajoelhou diante da cadeira, nivelando seus olhos aos dele. Talvez a vida esteja te dando a chance de descobrir um novo tipo de força. Não a força de quem manda em tudo, mas a de quem aprende a se levantar depois da queda. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Pela primeira vez, Guilherme não teve uma resposta. Aquela noite foi ainda mais dura. Tomado por insônia, ele olhou para o teto, remoendo as palavras de Verônica. O orgulho ferido não o deixava descansar, e quando Lara entrou para checar os aparelhos, encontrou-o com os olhos vermelhos, não de sono, mas de raiva contida. Você não devia estar aqui a essa hora, resmungou. Talvez não, respondeu ela com calma. Mas preferi vir, porque sei que você não consegue dormir. Ele soltou uma risada amarga. Virou vidente agora? Lara cruzou os braços, desafiadora. Não, só observo. E é impossível não perceber que você tenta esconder o quanto está despedaçado. Aquelas palavras o atingiram mais do que qualquer diagnóstico. Pela primeira vez desde o acidente, alguém o enxergava além da máscara de arrogância. Isso o irritava e, ao mesmo tempo, o desconcertava. Eu não pedi sua compaixão. A voz saiu seca. E eu não estou oferecendo compaixão. Lara se aproximou da cama, firme. Estou oferecendo constância. Você pode gritar, pode me xingar, pode recusar comida. Eu vou continuar aqui. Houve um silêncio denso entre eles. Guilherme virou o rosto, mas sentiu algo diferente naquele instante. Uma fagulha mínima, quase imperceptível, de que talvez não estivesse tão sozinho quanto acreditava. No dia seguinte, durante uma nova tentativa de exercício, ele conseguiu erguer o tronco alguns centímetros a mais do que antes. O esforço o fez suar e tremer, mas Lara sorriu. Melhor do que ontem. Ele bufou, mas não conseguiu evitar um canto de sorriso nos lábios. Não significa nada. Significa sim, rebateu ela. Significa que você pode. A frase ficou ecoando em sua mente muito depois. As semanas que seguiram não foram de vitórias fáceis. Houve quedas, crises de raiva, dias em que ele não queria sair da cama. Mas Lara estava sempre lá. Quando ele chorava escondido, ela fingia não ver, apenas apertava sua mão. Quando ele desistia de um exercício, ela recomeçava do zero com ele. Aos poucos, a presença dela tornou-se tão natural quanto os aparelhos que o mantinham vivo, só que infinitamente mais necessária. E sem perceber, Guilherme começou a esperar por ela. O tempo avançava, e com ele as sessões de fisioterapia se tornavam parte inevitável da rotina de Guilherme. O milionário que um dia fora o retrato da autossuficiência, agora dependia de barras paralelas, muletas experimentais e da voz firme de Lara. No início, cada exercício era uma tortura. O suor escorria pelo rosto, os músculos queimavam em esforço e a frustração o fazia querer desistir a cada tentativa. Mas havia algo novo que o mantinha de pé. Não a obrigação de provar para o mundo, mas a vontade de não decepcionar os olhos que o observavam com fé. Lara o acompanhava em silêncio quando ele precisava se concentrar, mas bastava perceber o menor sinal de desânimo para intervir com palavras exatas. Mais uma vez, Guilherme, você consegue. E por mais que ele resmungasse ou fingisse indiferença, sempre obedecia. Não porque acreditasse em si mesmo, mas porque acreditava nela. Foi durante uma dessas sessões que o vínculo entre os dois se mostrou de forma mais clara. Guilherme tentava mover a perna direita com apoio das barras, mas seu corpo vacilou. Antes que pudesse cair, Lara o segurou pela cintura. O contato foi rápido, mas suficiente para que ambos sentissem o impacto. Os olhos dele se fixaram nos dela, tão próximos que o tempo pareceu congelar. O coração de Guilherme disparou. E pela primeira vez em muito tempo não foi por medo. Foi por algo que ele não queria nomear. Está tudo bem, disse Lara, a voz baixa.
quase um sussurro. Você fez mais hoje do que ontem. Isso já é uma vitória. Ele engoliu em seco, desviando o olhar, incapaz de sustentar a intensidade do momento. Mas aquela frase ecoou dentro dele, misturando-se com algo mais profundo. O reconhecimento de que Lara não via apenas um paciente. Via um homem inteiro, mesmo com suas limitações. As pequenas conquistas começaram a se transformar em rotina. Conseguiu se sentar na cama sozinho. Depois, erguer o tronco sem apoio. Mais tarde, conseguiu sustentar-se em pé por alguns segundos. Cada progresso, por menor que fosse, era celebrado por Lara com um brilho nos olhos que o fazia se sentir mais vivo do que qualquer aplauso em salas de reunião. E sem perceber, os dias deixaram de ser apenas uma contagem de horas entre exercícios e consultas. Tornaram-se encontros silenciosos de duas almas que se aproximavam cada vez mais. Guilherme começou a esperar pela presença dela, não apenas como enfermeira, mas como mulher. Reparava nos gestos simples, o modo como ela ajeitava os fios soltos do cabelo, como franzia o nariz quando ria discretamente, como o olhar dela se suavizava sempre que se inclinava para ajustar o travesseiro dele. Numa noite chuvosa, incapaz de dormir, ele a encontrou sentada na poltrona do quarto, lendo um livro durante o turno. O som da chuva batendo na janela trazia uma estranha sensação de intimidade. Guilherme observou-a em silêncio e, sem perceber, perguntou: "Por que você faz isso, Lara? Por que se importa tanto?" Ela levantou os olhos do livro, surpresa com a pergunta repentina. "Porque você merece." "Não mereço", retrucou ele, quase ríspido. "Fui arrogante a vida inteira. Afastei pessoas. Tratei mal quem estava por perto." Verônica só disse em voz alta o que todos já deviam pensar: que eu não valho o esforço. Lara fechou o livro, aproximando-se da cama. "Eu não acredito nisso. Vi você lutando aqui. Vi você caindo e tentando de novo. Isso é valor. Valor não está em nunca cair, Guilherme. Está em se levantar, mesmo quando tudo diz que não dá." O silêncio que se seguiu foi carregado de algo novo. Guilherme a encarou por longos segundos, sentindo o coração acelerar. Quis dizer mais. Quis confessar que ela estava se tornando sua única razão para resistir. Mas se calou. Ainda não tinha coragem de atravessar aquela linha. Mas a linha se tornava mais tênue a cada dia. Os olhares demorados, os sorrisos discretos, o modo como os dedos dele se tocavam por acidente e permaneciam juntos um segundo a mais do que o necessário, tudo conspirava contra o silêncio. Certa tarde, após uma sessão exaustiva, Guilherme caiu de volta na cadeira, exausto. Lara ajoelhou-se diante dele para verificar seus sinais vitais e, sem perceber, suas mãos se tocaram. Ambos congelaram por um instante. Os olhos dele se fixaram nos dela e nenhuma palavra foi necessária para reconhecer o que ambos já sabiam. Havia algo maior crescendo entre eles, algo que não poderiam negar por muito mais tempo. As semanas seguintes foram como um fio tênue estendido entre a dor e a esperança. Guilherme já não era o homem que recusava exercícios e afrontava todos ao redor com sarcasmo. A cada dia, conseguia avançar um pouco mais. Um tronco mais firme, alguns segundos a mais de equilíbrio, a capacidade de movimentar músculos que antes pareciam mortos. Ainda que a recuperação fosse lenta e marcada por recaídas, cada progresso trazia consigo uma sensação de vitória que há muito ele não experimentava. Mas, no fundo, o que realmente o motivava não era apenas a fisioterapia. Era a forma como Lara o olhava quando ele se esforçava. Não era um olhar de piedade nem de obrigação. Era fé. Fé de que ele poderia ser mais do que acreditava. Essa fé era tão forte que às vezes parecia sufocá-lo. Como ela pode acreditar tanto em mim, quando nem eu mesmo acredito? Numa tarde em que o sol se infiltrava pela janela, aquecendo o quarto com uma luz dourada, Guilherme terminava uma sessão particularmente difícil. Tentara mover-se mais do que seu corpo permitia, e a dor o dominara por completo. Suado e exausto, caiu de volta na cadeira, o rosto contorcido. Lara se aproximou rapidamente, oferecendo água e um pano para enxugar-lhe o suor. "Não precisa se forçar tanto",
disse ela, a voz baixa, mas firme. Cada centímetro é uma conquista. Ele respirou fundo, aceitando a ajuda, mas não respondeu. Seus olhos a seguiam, absorvendo cada gesto. Por fim murmurou: eu nunca vou conseguir ser o homem que era antes. Lara parou por um instante, segurando o olhar dele. Talvez não. Houve uma pausa, longa o bastante, para que ele pensasse que ela recuaria. Mas então completou: e talvez você não precise. Talvez seja a hora de descobrir quem você pode ser agora. Aquelas palavras ficaram gravadas, como se Lara tivesse aberto uma porta que ele nunca ousara tocar. Mais tarde, naquela mesma noite, Guilherme acordou sobressaltado. O pesadelo do acidente voltava a atormentá-lo. O clarão dos faróis, o som do metal retorcido, o corpo sendo arremessado contra o cinto. Ele suava, o coração disparado, e apertou o botão de emergência. Lara apareceu rapidamente, mesmo fora de turno. Guilherme, chamou aproximando-se com calma. Olha para mim, respira. Você está seguro. Ele obedeceu, tentando acompanhar o ritmo da respiração dela. O pânico foi cedendo, mas a emoção transbordou. Com lágrimas contidas, Guilherme segurou firme a mão dela. Por que você faz isso? Perguntou a voz embargada. Por que se importa tanto? Lara hesitou, os olhos marejados. Poderia ter dado a resposta simples. Porque sou sua enfermeira. Mas não conseguiu. Estava cansada de negar o óbvio, cansada de esconder algo que já não cabia dentro dela. Porque você não é apenas um paciente para mim. A confissão escapou antes que pudesse se controlar. Eu tento me convencer de que é só o meu trabalho, mas não é. Desde o primeiro dia, quando vi você lutando para não se quebrar por dentro, eu soube que não conseguiria ficar indiferente. O silêncio que seguiu foi profundo, pesado. Guilherme a encarava como se as palavras dela fossem a única coisa capaz de sustentá-lo naquele momento. Seus olhos brilharam com algo que há muito não se permitia sentir: esperança. Você não faz ideia do que isso significa para mim, respondeu a voz embargada. Depois que Verônica foi embora, eu achei que não sobrava nada, que ninguém mais olharia para mim sem desprezo. Mas você me vê inteiro mesmo quando eu só consigo enxergar pedaços quebrados. Ele levou a mão dela aos lábios e a beijou com delicadeza, como quem agradece por um gesto de salvação. Lara congelou por um instante, o coração disparado, mas vencida pelo próprio sentimento, inclinou-se e encostou os lábios nos dele. O beijo foi suave, hesitante no início, mas carregado de tudo o que vinham reprimindo. Quando se afastaram, Lara levou a mão ao rosto como se buscasse recuperar o controle. Eu não devia... murmurou. Isso não é certo. Você ainda está se recuperando. E eu sou sua enfermeira. Mas Guilherme a interrompeu. Sua voz serena, mas firme. Então não precisa me responder agora. Só quero que saiba que pela primeira vez desde o acidente, eu sinto que tenho uma razão para continuar tentando. E essa razão é você. As lágrimas escaparam dos olhos dela, mas Lara não recuou. Apenas acariciou-lhe o rosto, deixando o silêncio dizer o que as palavras não conseguiam. Naquela noite, Guilherme adormeceu não com medo ou dor, mas com o coração aquecido por algo que julgava impossível: amor. E Lara, ao sair do quarto, sabia que havia cruzado um limite sem volta. O ambiente no hospital parecia outro desde a noite do beijo. O ar que antes era carregado de dor e resignação, agora se enchia de uma energia diferente, quase palpável. Guilherme acordava com mais disposição, encarava os exercícios com uma força renovada e até as derrotas diárias, quedas, dores, limitações, já não lhe pesavam tanto. A cada olhar de Lara, havia uma chama que o lembrava. Eu ainda tenho motivos para lutar. Era inevitável que os outros percebessem. Enfermeiros cochichavam nos corredores, fisioterapeutas comentavam entre si sobre o progresso surpreendente, mas Lara não se importava, e Guilherme tampouco. Para eles, tudo o que importava era aquele elo silencioso que os mantinha unidos. Foi então que o destino resolveu testar a solidez desse elo. Numa tarde clara, Guilherme estava na sala de fisioterapia,
apoiado nas barras paralelas. O esforço era visível. Gotas de suor escorriam pela testa, seus braços tremiam, mas ele se mantinha de pé. Lara, ao seu lado, incentivava-o com o mesmo entusiasmo de sempre. Concentre-se na respiração. Sua voz suave contrastava com a força que exigia dele. Mais um passo, Guilherme. Só mais um. Ele avançou com dificuldade, e um sorriso de vitória iluminou seu rosto. Eu consegui. Mas a frase ficou suspensa no ar quando um som conhecido ecoou pelo corredor. O toque ritmado de saltos altos. O coração de Guilherme gelou. A porta se abriu sem que ninguém batesse, e lá estava Verônica. Entrou como se fosse dona do lugar, o cabelo impecável, um vestido azul marinho ajustado ao corpo, maquiagem perfeita e um perfume forte que preenchia o ambiente. Seus olhos se arregalaram ao ver Guilherme de pé, ainda que apoiado. Guilherme, murmurou com um ar teatral de surpresa. Você está de pé. Eu sabia que ia conseguir. Lara recuou instintivamente, deixando espaço, mas manteve-se próxima, observando com cautela. A expressão de Verônica não era apenas de admiração. Havia algo calculado, como se o progresso dele fosse, de repente, conveniente para seus planos. Guilherme respirou fundo, mantendo-se firme nas barras. O que você está fazendo aqui, Verônica? Ela se aproximou devagar, ignorando a tensão, e tentou tocar seu braço. Eu vim porque percebi que cometi um erro. Eu estava assustada, confusa, mas eu te amo e quero estar ao seu lado de novo. As palavras ecoaram no ar, mas não tiveram o efeito que ela esperava. Guilherme já não era o homem frágil que implorava pela presença dela. Seus olhos, antes cheios de dor, agora estavam claros, convictos. Amor? Ele soltou uma risada curta, amarga. Você me chamou de peso. Disse que não conseguiria estar com alguém como eu. E agora, quando vê que posso voltar a andar, resolve aparecer? Verônica tentou manter a compostura. Eu estava desesperada, Guilherme. Não sabia como lidar. Mas eu te conheço. Sei que você precisa de alguém do seu nível. Alguém que entenda a vida que levamos. Lara sentiu o coração acelerar, mas permaneceu em silêncio, esperando a resposta dele. Do meu nível, repetiu Guilherme firme. Você nunca entendeu nada. Eu não preciso de uma parceira de fachada que só se importa com festas e colunas sociais. Preciso de alguém que fique quando todos vão embora. Ele olhou para o lado e encontrou os olhos de Lara. Naquele instante, não havia dúvida. E eu já encontrei essa pessoa. O impacto foi devastador. Verônica perdeu a postura por um segundo. O olhar vacilou. Mas logo ergueu o queixo, como se ainda tivesse o controle. Você vai se arrepender, Guilherme. Quando perceber tudo o que deixou para trás, será tarde demais. Virou-se e saiu com passos firmes, deixando atrás de si apenas o rastro de perfume caro e ressentimento. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração pesada de Guilherme, que quase perdera o equilíbrio nas barras. Lara correu para ajudá-lo, apoiando sua cintura. Ele se deixou cair na cadeira, exausto, mas com a alma aliviada. Não quero que reste nenhuma dúvida, Lara, disse, ainda ofegante, mas firme. Eu escolho você. Não porque me ajudou a me levantar, mas porque me fez acreditar que eu ainda sou inteiro. Ela o olhou, os olhos marejados, e um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Eu não precisava ouvir isso para ficar, mas obrigada, porque agora eu sei que você também acredita. Ele segurou a mão dela com força, como se fosse a âncora que o mantinha em pé. Pela primeira vez, Guilherme sentiu que havia se libertado de verdade do passado. Verônica já não tinha poder sobre ele. O homem que um dia dependia de aparências, agora se reconstruía sobre algo muito mais sólido. O amor genuíno. Ainda assim, um medo silencioso rondava Lara. E se Guilherme nunca voltasse a andar completamente? O que seria deles se a recuperação parasse ali? Mas quando olhou para ele, viu determinação em cada gesto, e esse medo começou a perder força. Porque no fundo ela sabia, aquele homem não desistiria tão fácil. Não agora. Os dias após a visita de Verônica foram decisivos para Guilherme. Era como se cada palavra dita naquele confronto
tivesse reacendido nele uma chama antiga. Não a chama do orgulho vazio que sempre carregara, mas a de alguém que finalmente queria provar, acima de tudo, para si mesmo, que ainda era capaz. Lara percebia a diferença. O olhar dele, antes carregado de dúvida, agora trazia uma firmeza que até mesmo os fisioterapeutas notavam. "Hoje eu não vou cair", disse ele numa manhã, com uma convicção que surpreendeu até a equipe. A fisioterapia não era menos dolorosa por causa dessa determinação. O corpo ainda se rebelava contra cada tentativa. Os músculos queimavam, os braços tremiam e a respiração se tornava difícil. Mas, entre um gemido de dor e outro, havia sempre a voz de Lara. "Força, Guilherme", ela dizia caminhando ao lado dele. "Você já foi mais longe do que ontem." Essas palavras funcionavam como combustível. Ele se apoiava nas barras, dava passos curtos, incertos. Mas a cada avanço sentia que algo dentro dele também se reconstruía. Não era apenas o corpo que aprendia a andar novamente. Era o coração. Foi numa manhã ensolarada, depois de semanas de progresso lento, que a grande virada aconteceu. A equipe propôs que Guilherme tentasse dar seus primeiros passos sem apoio das barras, apenas com a ajuda de uma bengala. O silêncio tomou a sala quando ele se posicionou. Lara estava a poucos metros, observando-o com os olhos marejados, como se carregasse em si tanto medo quanto esperança. Ele respirou fundo. O coração batia descompassado. Ajustou a bengala ao lado e, com esforço visível, moveu a perna direita para frente. O pé arrastou alguns centímetros, mas se firmou. A sala explodiu em murmúrios de surpresa. Guilherme arfou, mas não parou. Tentou mover à esquerda. O corpo vacilou e, por um instante, pareceu que cairia. Lara correu instintivamente, mas ele ergueu a mão pedindo que esperasse. "Eu consigo." As palavras saíram quase como um grito. Com um esforço sobre-humano, a perna esquerda avançou. Mais um passo. O coração de Lara disparou. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas não de dor, de orgulho. "Você está andando, Guilherme", exclamou a voz embargada. "Você conseguiu." Ele parou, o corpo tremendo, o suor escorrendo pela testa, mas os olhos estavam fixos apenas nela. "Não, Lara, nós conseguimos, porque sem você eu não teria dado nem o primeiro passo." A emoção no ambiente era quase palpável. Os fisioterapeutas aplaudiam discretamente, mas Guilherme só via o rosto de Lara, iluminado pelo orgulho e pela emoção. Aquele momento não era apenas uma vitória física, era um marco em sua vida. Naquela noite, Guilherme surpreendeu Lara. Pediu que ela o encontrasse no jardim do hospital. O espaço estava simples, decorado com algumas flores improvisadas pela equipe que, emocionada, quis participar da surpresa. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Lara chegou intrigada e o encontrou de pé, apoiado apenas na bengala. O coração dela quase parou ao vê-lo firme, caminhando lentamente em sua direção. "Guilherme", murmurou, as lágrimas já marejando os olhos. Ele sorriu, e cada passo que deu em direção a ela parecia carregar toda a trajetória de dor e superação que haviam vivido juntos. Quando chegou perto, respirou fundo e, com esforço, apoiou a bengala de lado. Lentamente, ajoelhou-se diante dela. O gesto, que para qualquer outro homem poderia ser simples, para ele foi um milagre. Lara levou as mãos ao rosto, chocada e emocionada ao mesmo tempo. "Eu perdi muito, Lara", começou ele, a voz trêmula. "Perdi o controle, perdi a mulher que jurava estar ao meu lado, perdi a imagem do homem que acreditava ser. Mas quando pensei que tudo tinha acabado, encontrei você." Ele tirou do bolso uma pequena caixa, revelando um anel simples, sem ostentação, mas carregado de significado. "Você me mostrou que amor não é sobre status, não é sobre luxo, não é sobre o que o mundo espera. É sobre ficar quando todo mundo vai embora. É sobre acreditar quando até eu mesmo não acreditava. Eu não quero caminhar sozinho nunca mais. Lara, casa comigo?" As lágrimas escorreram livremente pelo rosto dela. Lara ajoelhou-se também, segurando o rosto dele entre as mãos. "Guilherme, eu já sou sua há muito tempo." "É claro que sim." O beijo que se seguiu não foi apressado nem hesitante. Foi profundo,
cheio de gratidão e promessa. As mãos dele tremiam, não mais pelo esforço físico, mas pela intensidade da emoção. Naquele momento, o hospital inteiro parecia desaparecer. Não havia médicos, enfermeiros ou pacientes observando. Havia apenas 2 corações que haviam sobrevivido ao pior e agora se entregavam ao melhor. O milionário que antes vivia de aparências, que construía sua vida sobre o orgulho e a ostentação, agora se ajoelhava diante de uma enfermeira com um anel simples e um coração inteiro. E isso, para ele, valia mais do que qualquer fortuna. Alguns meses haviam se passado desde o dia em que Guilherme, com esforço hercúleo, conseguiu dar seus primeiros passos diante de Lara. O tempo, que antes parecia inimigo implacável, agora se tornara aliado, porque cada manhã trazia um novo avanço, uma nova conquista e, sobretudo, um novo motivo para sorrir. O casamento, realizado em uma cerimônia intimista, reuniu apenas os mais próximos, a equipe médica, alguns amigos de confiança de Guilherme e, claro, familiares de Lara, que a apoiaram desde o início. Não havia flashes de paparazzi, nem holofotes da imprensa, nem ostentação de riqueza. O que iluminava aquele dia era algo que não poderia ser comprado. A felicidade sincera que transbordava de cada olhar, de cada abraço, de cada lágrima. O momento em que Lara caminhou pelo corredor, em um vestido delicado, simples, mas que parecia feito sob medida para realçar sua beleza natural, arrancou suspiros, até mesmo daqueles acostumados a ver cerimônias luxuosas. Guilherme, de pé no altar, apoiado discretamente na bengala, esperava por ela com os olhos marejados. Ninguém ali conseguia acreditar na transformação daquele homem. O milionário arrogante, frio, que outrora só confiava em contratos e aparências, agora exalava humildade, ternura e uma fé inabalável no amor que o sustentara quando tudo parecia ruir. "Você está linda", disse ele quando Lara finalmente chegou ao altar, a voz embargada pela emoção. Ela sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. "E você está de pé. Esse é o presente mais lindo que eu poderia receber." A cerimônia seguiu com votos emocionados. Guilherme, com a voz firme, mas o coração pulsando forte, declarou: "Eu prometo nunca mais me esconder atrás do medo, nem da aparência de um homem inatingível. Prometo caminhar com você, mesmo que um dia minhas pernas voltem a falhar, porque sei que o amor que você me deu será sempre o apoio mais forte." Lara, por sua vez, respondeu entre lágrimas: "Eu prometo nunca deixar que a dor ou o passado nos definam. Prometo rir com você nas vitórias, chorar com você nas derrotas e te amar todos os dias, porque já aprendi que o amor verdadeiro é aquele que escolhe ficar, mesmo quando tudo diz para ir embora." O beijo que selou a união foi recebido com aplausos emocionados. A equipe médica, que acompanhara cada etapa da recuperação de Guilherme, chorava como se visse ali não apenas um paciente vencendo as barreiras da dor, mas um homem renascendo em sua totalidade. Após a cerimônia, enquanto a festa simples e calorosa acontecia no jardim do hospital, Guilherme se afastou por um instante, observando todos de longe. O riso de Lara se destacava entre as vozes, e ele sentiu o coração se encher de uma paz que nunca experimentara. Ao seu lado, um dos fisioterapeutas comentou: "Nunca vi uma recuperação tão rápida, mas, acima de tudo, nunca vi alguém tão motivado." Guilherme sorriu, os olhos fixos em sua esposa. "Isso porque não se trata apenas de recuperar o corpo. Se trata de ter um motivo para viver. E eu encontrei o meu motivo." O tempo passou, e a vida deles floresceu. Meses depois, Guilherme não apenas caminhava com firmeza, mas já ensaiava passos sem a bengala. A reabilitação exigia esforço constante, mas agora não era mais uma luta solitária, era uma caminhada a 2. Lara, sempre ao lado, celebrava cada progresso com a mesma intensidade do primeiro passo. Os negócios de Guilherme também mudaram. Ele retomou o comando de suas empresas, mas não da mesma forma que antes. O homem obcecado por números e status deu lugar a alguém que entendia que o verdadeiro valor estava nas pessoas.
delegava mais, ouvia mais e surpreendia seus sócios ao mostrar uma humanidade que antes parecia inexistente. Muitos não entendiam como a queda de um império pessoal poderia resultar em algo tão grandioso. Um homem melhor, mais justo, mais humano. Verônica, por sua vez, desaparecera do círculo social. A verdade sobre a traição e o interesse financeiro dela havia vindo à tona, e embora alguns ainda tentassem se aproximar dela por conveniência, sua máscara havia caído. Guilherme nunca mais pronunciou o nome dela com rancor. Ao contrário, aprendeu que sem aquela ferida, ele talvez nunca tivesse encontrado Lara. E por isso, em silêncio, sentia até uma estranha gratidão pelo destino. No primeiro aniversário de casamento, Guilherme surpreendeu Lara com um presente simbólico. Um passeio pelo jardim onde dera seus primeiros passos. Havia preparado o espaço com flores e pequenas luzes, criando uma atmosfera mágica. Foi aqui que tudo começou de verdade, disse ele, segurando a mão dela. Foi aqui que percebi que meu corpo podia estar quebrado, mas meu coração não estava. Foi você que me mostrou isso. Lara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E eu te digo mais, Guilherme. Foi aqui que percebi que o amor não precisa ser perfeito para ser eterno. Os dois se abraçaram, e naquele momento parecia que o mundo inteiro silenciava para ouvir apenas a batida compassada de dois corações que haviam aprendido a se curar juntos. O milionário, antes conhecido pela frieza e arrogância, agora era reconhecido por sua generosidade e por seu casamento que inspirava todos ao redor. Muitos comentavam com admiração que nunca tinham visto alguém se transformar tão profundamente. Mas Guilherme sabia a verdade. Não havia milagre em sua história além de o amor verdadeiro de Lara. E assim, entre cicatrizes que nunca se apagariam e sorrisos que sempre se multiplicariam, eles seguiram. Um homem que perdeu tudo e uma mulher que lhe devolveu mais do que ele jamais sonhou. Um recomeço nascido da dor, mas que floresceu em algo maior do que qualquer fortuna. Uma vida compartilhada, plena e apaixonada. Quando tudo parecia perdido, o destino mostrou a Guilherme que as maiores riquezas não estão nos cofres, mas nas mãos de quem escolhe ficar ao nosso lado quando o mundo inteiro nos abandona. O verdadeiro milagre não foi ele voltar a andar, mas aprender a amar e ser amado, de verdade. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você tá junto comigo.